Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Henrique, vocês se lembram de mim, do módulo 1 e módulo 2 da especialização de EAD, e nós estamos hoje no módulo 3 uma inovação. Nós estamos descentralizando o encontro presencial para tratar de mídias e tecnologias em EAD. Nós estamos descentralizando esse módulo para mostrar a vocês exatamente como utilizar dos recursos de mídias e tecnologias em EAD no nosso curso de especialização, permitindo assim que professores, formadores e professores conteudistas possam interagir de uma maneira mais efetiva com os tutores, ok? Bom, nesse sentido, nós iremos trabalhar hoje os conteúdos de mídias e tecnologias em EAD. Primeiramente, nós precisamos definir o que é uma mídia e o que é uma tecnologia na linguagem do EAD. A mídia ela é definida como sendo o conteúdo que é apresentado para o aluno. E a tecnologia é o elemento que faz com que esse conteúdo chegue até o aluno. Bom, é importante que a essa altura nós consigamos definir esses conceitos de uma maneira bem precisa para que isso possa fazer parte do repertório e da linguagem de vocês, especialistas em EAD, durante os cursos que vocês vão operacionalizar ou como professores formadores, ou como professores conteudistas, ou mesmo como tutores, ok? Então vamos lá aqui no slide a primeira definição. Aqui no primeiro slide nós vamos ver como se estabelecer a comunicação em EAD. As mídias são definidas como os materiais que devem conter o conteúdo instrucional e as tecnologias são os meios necessários a que esse conteúdo, ou seja, a que essas mídias cheguem até os alunos. Então, nesse sentido, vocês puderam perceber claramente que qualquer conteúdo que seja apresentado ao aluno em EAD é tratado como uma mídia. E a tecnologia é nada mais, nada menos do que os meios com os quais esses conteúdos serão apresentados, chegarão até o aluno. Tá? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui no slide. Quais são os tipos de mídias? Nós temos a mídia impressa, a mídia sob a forma de áudio e vídeo, o hipertexto e a teleconferência. O que é que nós podemos observar? Aquele livro que é produzido aqui no NEAD, que é entregue ao nosso aluno, aquilo é uma mídia. E é uma mídia usando que tecnologia? A tecnologia impressa. A nossa plataforma baseada no Moodle, que contém conteúdos para os nossos alunos, é também uma mídia. Que mídia é aquela? É uma mídia do tipo hipertexto ou uma mídia digital. E que tecnologia é aquela? É a tecnologia da internet. Então você percebe claramente que os conteúdos que são apresentados aos alunos de diversas formas são as nossas mídias. Um DVD, por exemplo, tá? A tecnologia que faz o DVD gerar a imagem ou o som é tratado como uma tecnologia em si. Agora, o conteúdo que tem naquele DVD nada mais é do que a nossa mídia. Então, as mídias normalmente são impressas, são mídias no formato digital, certo? E as tecnologias são os elementos que fazem esse conteúdo chegar até o aluno. Então, essa é a primeira definição muito importante. Voltando mais uma vez aqui no slide. A história da escrita mostra que a escrita evoluiu progressivamente, e isso nada mais é do que uma tecnologia que nós vamos apresentar a vocês. As pinturas rupestres, aqui apresentadas, são a primeira manifestação de transmissão de mídias entre seres humanos. A escrita ideográfica ou escrita mesopotâmia, a escrita pictográfica, a escrita alfabética, que é o alfabeto fenício, grego, romano, nada mais são do que mídias que se apresentavam na forma de transmissão de conteúdo entre os povos. Com a evolução, os livros foram apresentando, essas mídias foram se apresentando sob novas tecnologias. Então, por exemplo, o livro de barro. O conteúdo do livro é a mídia. Qual a tecnologia? Era o barro. O barro era a tecnologia com que se perpetuava essa mídia para se transmitir aos demais humanos da época. Depois vieram os livros de tira de bambu. Na China, por exemplo, o conteúdo escrito no livro era a mídia. E a tecnologia usada, quais eram? As tiras de bambu. Depois o Egito evoluiu a tecnologia para a transmissão das mídias através do papiro. No Oriente Antigo se desenvolveu a tecnologia do pergaminho, depois o papel e depois as mídias digitais no formato dos e-books, que são os livros digitais.
Então nós conseguimos perceber claramente que esses conteúdos ao longo da história, eles foram se apresentando em mídias diferentes, utilizando tecnologias distintas. Ora o livro de barro, ora o livro de tira de bambu, ora o livro de papiro, ora o livro de pergaminho, até chegar no tablet, que hoje é utilizado por muitos alunos em muitas salas de aula pelo mundo afora. Então essa forma como essa mídia se apresentava ao aluno é a chamada tecnologia. O conteúdo em si dos livros são chamados de quê? De mídias. Voltando mais uma vez aqui ao slide. Quais são as características de uma mídia impressa? A mídia impressa deve ser original, ela deve conter um guia de estudo, mostrando ao aluno o caminho que ele vai desenvolver dentro da unidade didática. Ele deve conter um conteúdo formatado especificamente para o EAD, deve conter as atividades que preferentemente devam estar articuladas com a plataforma, deve conter dialogicidade. Um exemplo, pode conter atividades do tipo realize, do tipo pesquise, do tipo navegue, do tipo pense nisso, de tal forma que o aluno, cada vez que esse desenho, que esse ícone aparece, ele já sabe que aquilo vai reportá-lo para uma certa atividade. Devem ter um design adequado e, finalmente, uma diagramação que permita uma leitura fácil, tranquila, sem maiores transtornos para o aluno. Dessa forma, nós conseguimos observar que essas mídias, principalmente a mídia impressa, ela sofreu um processo de evolução e que, para a linguagem do EAD, a principal mídia utilizada, que é a mídia impressa ou o livro didático impresso, ele deve ter um desenho adequado. E, inclusive, existe um profissional de EAD que é capacitado, treinado especificamente para fazer esse desenho. É o chamado designer instrucional. A pessoa que desenha a instrução, desenha a melhor forma de diagramação para que o livro tenha uma linguagem mais interativa. Um outro ponto fundamental que eu queria chamar a atenção é que esse livro impresso, ele deve ter dialogicidade com a plataforma. Ou seja, enquanto o aluno está lendo a unidade do livro, devem haver algumas chamadas no livro que reportem o aluno para uma atividade na plataforma e vice-versa. Com isso, as mídias ficam articuladas, dialogando uma com a outra, favorecendo a aquisição das competências e habilidades por parte dos nossos alunos. Ok? Agora que a gente já conhece o que é uma mídia, o que é uma tecnologia, e sabemos também como a mídia impressa evoluiu ao longo dos anos, vamos continuar aqui na nossa apresentação, avançando um pouquinho mais desse conteúdo. Vamos lá. Mídia sob a forma de áudio e vídeo. Características. Essa mídia deve ter um conteúdo adequado, a linguagem do EAD, repito, mais uma vez, com o papel de um design instrucional, deve ter um roteiro claro acerca do que vai ser desenvolvido, deve ter um ambiente de gravação adequado ou minimamente projetado para o desenvolvimento desse tipo de mídia, depois vai passar por uma editoração e, finalmente, por um processo de replicação dessa mídia para distribuição nos diversos polos. Gente, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós expulsamos o reitor da sala dele, estamos aqui na reitoria, num cenário improvisado. Nós montamos inicialmente um roteiro de como seria essa aula, posicionando uma câmera frontal, uma outra câmera lateral, tá certo? Num cenário relativamente adequado às nossas necessidades. A partir daí, nós podemos fazer esse jogo de troca de câmeras e numa ilha de edição ou de editoração, o nosso técnico João, que está aqui ao lado, vai pegar esse material e vai sincronizar áudio, cortar as falhas, adequar ao que está sendo apresentado, alternando a minha imagem, Paulo Henrique, com a imagem da apresentação. Com isso, nós conseguimos produzir uma mídia em áudio e vídeo. Essa mídia vai ou para um DVD, ou para um pendrive, ou para o laptop do tutor. E vai ser levada aos polos, como nesse módulo de Luiz Correia, Teresina, Picos e Bom Jesus. Depois essa mídia que estiver pronta, ela vai ser replicada, entregue aos tutores. Nós iremos treinar os tutores para essa atividade
e os tutores vão chegar no polo apresentando essa mídia na tecnologia de DVD, para que os alunos possam ver esta aula que está sendo produzida aqui, e depois o tutor, em cima dessa aula, vai pegar um roteiro de atividades, de oficinas, para poder fazer o aprofundamento com os alunos. Então, o que nós estamos tentando demonstrar aqui para vocês, nesse módulo de mídia e tecnologias, são as possibilidades que nós podemos ter no EAD e que no ensino presencial a gente é muito limitado. Detalhe, nós na UESP precisamos ousar mais no nosso EAD. São pequenas iniciativas como essa que nós estamos tentando demonstrar que podem enriquecer bastante o encontro presencial, tirando o encontro presencial do campo da monotonia e motivando o aluno a participar efetivamente do encontro presencial, motivando o tutor a ir para o encontro presencial na medida em que ele sabe que ele vai ter um roteiro do encontro, com início, meio e fim, para que ao final ele possa ter atingido o objetivo daquele encontro. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais. Um outro ponto importante são as mídias na forma de áudio e vídeo ainda, é que a leitura dessas mídias pode ser em CD, em DVD, em MP3, em MP4. Nós podemos pegar essa aula gravada e colocar no YouTube e colocar o link dentro da plataforma para que o aluno possa ver. Nós podemos colocar isso nas nuvens. Né? Então, quer dizer, os recursos de forma de apresentação são bastante variados. Bom, o hipertexto. Todos vocês já devem ter acessado a internet a chamada Wikipedia ou Wikipédia, né? Que nada mais é do que um texto colaborativo. E se você observar, dentro dos textos que tem dentro da Wikipédia, são textos que têm links. Certas palavras têm links que quando você clica, abre o conceito dessa palavra em uma outra página. Então, esse texto cheio de links, normalmente formado no formato colaborativo, é chamado hipertexto. É um outro forte recurso que nós podemos utilizar dentro do nosso EAD. Além disso, nós podemos observar aqui no slide ainda o que o hipertexto nada mais é do que um documento eletrônico que contém nodos ou unidades textuais interconectados em rede de forma não linear. Os nodos podem ser palavras, frases, figuras. Tá? E o hipertexto redefiniu o conceito do que é leitura. Por quê? Gente, quando você entra no exemplo que eu dei, no site da Wikipedia ou Wikipédia, você vai efetivamente ler um texto, uma definição, uma biografia de alguém. Mas em certos momentos do texto, a palavrinha tem uma cor diferente. É a marcação para que aquela palavra está linkada a um outro texto. Quando você clica naquela palavra, abre um outro texto relacionado. E isso cria uma malha de textos conhecido com o nome de hipertexto. A leitura fica muito mais dinâmica, né? Entretanto, há um ponto negativo. Você pode, utilizando o hipertexto, desfocar o aluno do ponto central, do objetivo central da leitura que você inicialmente queria. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, quais as características do hipertexto? Ele é um texto que tem interatividade, ou seja, ele possibilita interromper uma sequência de informações e reorientar com precisão o fluxo de informações em tempo real. É uma ferramenta para desenvolver e utilizar estruturas, pois apresenta ao usuário uma relação física com múltiplos enlaces. Além disso, o hipertexto ele tem pluritextualidade, viabilizando a absorção de diferentes significados de uma mesma característica ou de um mesmo fenômeno, e ele tem ainda uma intercontextualidade, ou seja, é um texto de múltiplas ações que se fundem e se sobrepõem em inúmeros textos. Tá? O texto simultaneamente acessível, ele tem links que possibilitam um passeio por outros textos relacionados, e o link é uma ponte de encontro de informações comuns, Nós iremos ter ainda a capacidade e a oportunidade de produzir hipertextos, tá? No próximo momento de nossa especialização. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, só para relembrar, o texto impresso é linear, o hipertexto é não linear. O texto impresso não permite imagem em movimentos e o hipertexto sim.
O texto impresso necessita ser transportado e o hipertexto acesso pela web. Bom, para completar essa primeira parte de nossa apresentação, nós vamos agora falar um pouquinho a respeito dos instrumentos legais que o INEP e MEC formulam e que as instituições de ensino superior têm por obrigação seguir. Vamos voltar aqui ao slide então? O novo padrão das bibliotecas contempla as mídias digitais. Isso dá uma maior flexibilização, tá certo? Permitindo com que se constituam dentro das universidades bibliotecas digitais, videotecas, DVD, CD-ROMs, etc. Né? Então, nos slides seguintes, você vai poder dar uma observada nos instrumentos legais e normativos que propiciam, né, o desenvolvimento dessas mídias, né, dessas tecnologias no formato digital. Hoje é certo que a Universidade Estadual do Piauí já implementou a sua biblioteca digital exatamente para atender esses requisitos legais. Estamos em processo de avanço e dentro desse processo poderemos construir uma série de novas perspectivas para os nossos alunos. Ou seja, as mídias hoje, inclusive, podem ser apresentadas aos alunos do ponto de vista legal no formato digital. Para isso, eu peço que vocês completem essa primeira parte da aula de mídias em EAD, lendo o restante dos slides. E aí nós iremos participar dos fóruns. Tá? Antes disso, porém, eu convido vocês agora a observar e ficar atentos a uma entrevista que nós vamos apresentar agora na sequência, falando a respeito das mídias e como essas mídias atualmente são produzidas dentro do nosso NEAD. É importante que você entenda o processo de produção dessas mídias dentro do NEAD, para que você possa também, a partir dessa aula, criar a perspectiva de ampliar o conceito de mídia dentro do nosso programa de EAD. Ok? Vamos então prestar atenção a essa entrevista?